Então, vamos lá com planejamento e programas de investimento em infraestrutura. Para moderar os trabalhos, convido o CEO do Grupo CCR, Miguel Setas. Para realizar a abertura do painel e contextualizar o tema, convidamos a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Já como painelistas, ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. O secretário adjunto de Infraestrutura Econômica do PPI, Adailton Dias. O diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa. O secretário especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Maurício Muniz Barreto de Carvalho. E o diretor da LCA Consultores, Eric Brasil. Então, vamos convidar à tribuna para abertura e contextualização a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Tá certo, obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Permitam-me, em nome do mediador Miguel, em nome do meu querido amigo, colega, sempre senador, governador Antônio Anastasia, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, cumprimentar todos os meus colegas painelistas, dizer que é uma honra estar aqui, nessa associação tão importante para o desenvolvimento, crescimento do país e, consequentemente, para a geração de emprego, renda, para fazer com que o Brasil, juntos, poder público e iniciativa privada, possamos alcançar o sonho de um país cada vez mais inclusivo, justo, que seja justo não para poucos, mas para todos. A minha fala vai ser breve, apenas uma abertura, então vou jogar aqui apenas alguns conceitos, porque sei que teremos muitas apresentações e perguntas que serão respondidas por esse grupo tão seleto de técnicos capazes de entender e de buscar soluções para os problemas do Brasil. Quando eu fui convidada para falar para os senhores e para as senhoras, me pediram para relatar um pouquinho sobre o papel e o trabalho do Ministério do Planejamento e Orçamento neste momento tão importante para o Brasil. Eu quero começar dizendo que o Brasil não tem cultura de planejar. E isto talvez seja a grande dificuldade, o grande mal do Brasil. Quem não planeja, gasta muito e gasta mal o dinheiro que tem. Todos na iniciativa privada sabem disso. Só falta o poder público aprender também. Por sorte, assim que o presidente Lula assumiu o governo, um dos seus primeiros atos foi criar ou recriar o Ministério do Planejamento e Orçamento. E eu tive um grande desafio. O ano de 2023 foi o ano de rodar o Brasil e, pela primeira vez na história do Brasil, nós fizemos um plano de médio prazo por diversas mãos. Eu percorri todas as capitais perguntando para o Brasil que Brasil vocês querem para os próximos 4 anos. Da juventude ao aposentado, de sindicalistas ao empresário, comerciante, do setor produtivo, àquelas pessoas que estão ali no dia a dia, nos seus bairros, nas suas comunidades, nos movimentos sociais. E a resposta foi fantástica. Das 6 prioridades, uma foi: nós queremos um país que garanta emprego, renda e tem uma nova indústria. Isso nos chamou muito a atenção. Então, no plano plurianual do Brasil, de 2024 para 2027, numa das 6 prioridades está lá: neoindustrialização, emprego e renda. Mas nós sabemos que, para ter emprego e renda, o Brasil precisa crescer. E a sabedoria popular nos deu a resposta: não há crescimento sem indústria forte. E o grande problema do Brasil foi que, nos últimos anos, nós tivemos uma desindustrialização por N fatores. Insegurança jurídica, custo Brasil, uma carga tributária comparada aos países nórdicos. E, em função de tudo isso, nós tivemos que nos socorrer o crescimento do Brasil nas nossas commodities. O Brasil, que tem um crescimento pífio nos 40 anos
passados de 1% ao ano, agora tem a grande janela de oportunidade, já a partir de 2026, de dar um salto no crescimento e, consequentemente, na geração de emprego e renda, graças à aprovação da reforma tributária. Simplifica, desburocratiza, garante segurança jurídica, diminui o custo Brasil e, obviamente, a partir daí, garante ao empresário competitividade. Mas também precisamos reconhecer que é preciso fazer o dever de casa. Eu não sou apenas ministra do Planejamento, também sou ministra do Orçamento. E, nesse aspecto, nós estamos fazendo o dever de casa. Criamos uma nova lei, que é o arcabouço fiscal, com regras muito claras. O Brasil não pode gastar mais do que arrecada. Aliás, só pode gastar 70% do aumento que terá anual da sua receita, assim mesmo com o segundo subteto, que é 2,5%. Ao lado disso, uma meta fiscal, uma meta de inflação rígida. Nós temos que perseguir os 3% de inflação, não mais do que isso, porque a inflação corrói o salário do trabalhador. Então, diante de todos esses cenários, dentro do fiscal, com responsabilidade fiscal, nós estamos tocando, dentro da equipe econômica, uma agenda rigorosa de controle. Mas sabemos que o país ainda é um país muito pobre e, por isso, estamos mirando a responsabilidade social. E, quando falamos de responsabilidade social, estamos falando também dos senhores. Nós sabemos que não basta investimento público, que também se encontra nas regras básicas do arcabouço. Nós temos que gastar pelo menos, ou investir pelo menos, 0,6% do PIB em investimento público. É pouco, mas é o que podemos oferecer nesse momento. Que bom que entendemos que o Brasil não cresce apenas com investimento público. É preciso crescer com investimento público, investimento privado e parcerias, que nós antigamente chamávamos de PPPs, parcerias público-privadas, continuamos chamando, e temos um plano, o PPI, que vai ser apresentado aqui para os senhores, de parceria com todos os senhores. Mas, na minha parte, neste ano, eu tive uma segunda missão no ano de 2024. Analisar, dentro dessas regras, daquilo que o Brasil quer para os próximos 4 anos e depois para os próximos 15 anos, como fazer o Brasil crescer com desenvolvimento social e desenvolvimento regional. E aí apresentamos para o presidente Lula, e eu vou apresentar apenas 3 lâminas nesses 4, 5 minutos que me faltam aqui, para falar para as senhoras e para os senhores que não é possível crescer, se desenvolver, gerar emprego e renda, apenas garantindo PIB e qualidade de vida para as regiões mais ricas. É preciso interiorizar o Brasil. E a pergunta que eu faço, e tenho feito por onde eu vou, e faço às senhoras e aos senhores, é se nós realmente sabemos que Brasil nós somos hoje. Quem somos, quantos somos, onde vivemos, onde está a força motriz da economia brasileira. Nós sabemos que são as commodities, mas será que são apenas elas? Será que não podemos fazer das commodities brasileiras, dos minérios, da agricultura, da pecuária, algo maior envolvendo a indústria, a agroindústria, que vai utilizar e utiliza, inclusive a indústria de base? Não podemos estar falando de interiorizar o Brasil, focando especialmente na parte de logísticas, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, cabotagem, e é disso que se trata a Rota de Integração Sul-Americana. Eu aqui quero mostrar o mapa de 2020. Este era o mapa, os nossos maiores destinos, daquilo que produzíamos, era basicamente, este é o mapa de 2010, era basicamente os Estados Unidos. O Brasil precisava do Atlântico para chegar no maior centro dos consumidores do Brasil. Esse mapa foi rapidamente mudado. Pode passar o próximo, por favor? Este é o mapa de 2000. O mapa de 2010, já temos aí fortemente a Ásia como um dos maiores centros receptores dos nossos produtos. Exportávamos, antes éramos mais importadores que exportadores. A partir de 2010, nós já percebemos que mais da metade do Brasil tem como maior, os seus estados como maior receptor dos nossos produtos, portanto, exportamos mais para a China. Agora, olhem o mapa de 2021. Trouxemos para 2024, mas esse é o mapa de 2021.
Este é o destino, os principais destinos das nossas exportações, basicamente o mundo asiático. Mas o que chama a nossa atenção é quando nós percebemos a distância que levam os produtos brasileiros, seja do agronegócio ou da agroindústria, ou mesmo da indústria brasileira, para chegar no mundo asiático. Ele vai pelo Atlântico. Pode passar o próximo e último mapa, por favor. Esta linha amarela é a linha que os nossos produtos fazem, essa é a rota para chegar à Ásia. O que nós estamos propondo? O que nós estamos propondo já a partir de 2026, terminando essas rotas até 2028, acessar o mundo asiático através dos portos pelo Pacífico, dos portos dos países da América do Sul. A rota de integração sul-americana exige infraestrutura, logística, indústria de base. Ela exige algo mais, exige o reconhecimento que, enquanto a América do Norte, no seu comércio regional, comercializa entre si 40% e só depois compra do mundo, enquanto a Ásia primeiro compra dentro dos países do continente asiático 58%, de transações comerciais, e só depois compra do Brasil, e a Europa como um todo comercializa entre si 68% dos seus produtos, e só depois mira o Brasil ou qualquer outro país do mundo, a América do Sul tem no seu comércio exterior algo em torno de 14%. Esses números dizem tudo. Dizem as potencialidades que nós temos de oferecer os nossos produtos para os países vizinhos, e aí gerar emprego, renda, qualidade de vida e desenvolvimento e crescimento do país, e de lá para cá da mesma forma, mais algo mais. A possibilidade de tornar os nossos produtos primários, semi-elaborados ou mesmo da indústria mais competitivos no mundo, acessando o mundo asiático através do Pacífico, a linha vermelha traçada, ou mesmo pelo canal do Panamá, que é a linha verde. Vocês podem me perguntar, e eu já vou para o final da minha fala dizendo o seguinte, mas eu ouço falar disso há mais de 30 anos. Né? Qual é a diferença agora? O que mudou? Nós mostramos pelo mapa, mudou o Brasil e nós temos que mudar a nossa visão de Brasil. O Brasil é Sudeste, é Sul, é o litoral, é o Atlântico, mas o Brasil também é o interior do interior. Todos os estados de fronteira, hoje, são a grande fronteira agrícola do país. Se nós conseguirmos mirar os produtos semi-elaborados, a agroindústria, nós poderemos estar tendo aí uma janela de oportunidades sem precedentes para fazer o Brasil sair da miséria, gerar inclusão social. E, para finalizar, aí entram as senhoras e os senhores. Isso aqui, quando nós falamos de comércio exterior, quando nós estamos falando de turismo, quando nós estamos falando de integração regional entre povos, nós estamos falando que antes temos um dever de casa, que é a logística. Já está no PAC todas as obras necessárias, sem comprometer o nosso fiscal, as rodovias necessárias, as hidrovias necessárias, portos e aeroportos. O que falta é aquilo que o governo brasileiro não tem, porque custa muito. O que falta ainda é investirmos mais em ferrovias. E é por isso que, capitaneado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, não só o Ministério do MIDIC, mas vários ministérios têm andado no mundo buscando investidores estrangeiros. Estaremos na primeira semana de junho na China e na Arábia Saudita para mostrar projetos como estes que vão ser colocados pelos colegas aqui painelistas, para que possamos atrair investimento estrangeiro, mostrando, agora temos uma reforma tributária que torna o Brasil competitivo, porque abre uma janela muito importante para a indústria no Brasil. Nós temos uma democracia forte, nós temos segurança jurídica, nós queremos garantir previsibilidade e nós vamos mostrar que nós seremos competitivos. Essas são as rotas de integração que eu não tenho tempo aqui para mencionar, mas repito para as senhoras e para os senhores. As 5 rotas de integração têm condições, 3 delas de ficarem prontas até o final de 2026 e 2 delas até o final de 2028. Todas as obras necessárias, fora a ferrovia, e nós, no primeiro momento, não precisamos dela, eles já começam essas rotas antes do investimento em ferrovia, todas elas estão no PAC. Nenhuma delas compromete o nosso fiscal, porque também, sem fiscal, não há condições de se cumprir o social. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar primeiro por saudar a nossa Ministra
Simone Tebet, dizer-lhe que é um privilégio enorme tê-la aqui hoje connosco. A Casa da Infraestrutura, não é, Tadini, como se costuma chamar, como a senhora vê, ao longo deste dia tem tido aqui um debate muito acalorado, muito intenso sobre o papel da infraestrutura, da indústria de base, do crescimento do país, e acho que a visão que a senhora nos trouxe aqui hoje, de um Brasil conectado com o mundo, essa visão é fundamental para viabilizar esse crescimento que todos nós ambicionamos e aspiramos. Fazer aqui um agradecimento a todo o nosso painel, destacando aqui a presença do nosso ministro António Anastasia, de todos os nossos painelistas. Queria, Tadini, naturalmente, saudar a Abdib, não é? Está completando este ano 69 anos, não é? 69 anos. Salva de palmas para a Abdib, que está celebrando uma data tão histórica. Estamos caminhando para os 70 anos. Também no nome do Presidente do Conselho, André Clark, não sei onde é que ele está. André é fácil de distinguir quando está de pé, quando está sentado é mais difícil. Mas queria deixar aqui também um abraço para ele. Ministra, talvez começando pela senhora, e porque estamos aquecidos nesta apresentação que nos fez, temos ciência que tem viajado para os estados fronteiriços do Brasil, para os países vizinhos do Brasil, neste planejamento de uma rota integrada sul-americana. O que é que tem ouvido nessas visitas? Qual é que é a ressonância que traz dessas viagens? Que possa partilhar connosco. Claro. Obrigada. Bom, a pergunta do Miguel me permite complementar a minha fala, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Ou quando um não quer, não tem... Quando dois estão tentando assinar algum acordo, tem que ser bom para ambas as partes. Eu tenho viajado toda a América do Sul, e antes eu fiz um dever de casa de conversar com todos os secretários de planejamento ou de fazenda dos estados de fronteira. Eu sou de fronteira, eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu sei que esta pauta é a pauta prioritária de todos, sem exceção, de todos os estados de fronteira no Brasil. Do Iapoque ao Chuí, do Amapá ao Rio Grande do Sul, né? E aqui toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho. Estamos lá num esforço concentrado para ajudar na reconstrução desse estado tão pujante, tão importante para o nosso país. E nós encontramos, dentro da intenção e da vontade política, não só dos secretários, mas dos governadores, a seguinte mensagem: esta é a pauta prioritária, é isso que faltava, o que precisa, para que a gente possa definitivamente trazer o desenvolvimento para a nossa região. Ouvimos isso no Acre, ouvimos isso em Roraima, ouvimos isso, não fomos ainda a Mato Grosso, mas em Mato Grosso do Sul, ouvimos isso em todos os estados por onde nós fomos. Já tive a oportunidade de conversar com todos, sem exceção. Só na Venezuela, que conversamos fora do país, nós estávamos no outro evento com o ministro de Relações Exteriores, mas praticamente conversamos com todos os ministros de Fazenda dos países vizinhos ao Brasil. Da Argentina até a Colômbia, passando por Suriname e Guiana, porque normalmente a gente, às vezes, esquece desses países tão importantes para a América do Sul. E todos na mesma língua. Nós precisamos de integração regional, nós precisamos da integração com a América do Sul. No início do ano passado, temos uma foto muito emblemática, eu não quis trazer aqui, mas onde teve em Brasília, o Consenso de Brasília, o presidente Lula recebeu todos os chefes de estados da América do Sul. E o tema é: precisamos integrar comercialmente, regionalmente, para que possamos ter uma integração social os países da América do Sul. Então, todos sem exceção. E, para finalizar, é claro que nós temos países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, alguns países têm mais orçamento, outros têm mais dificuldade. Então, como resolver os problemas dos países vizinhos? Estou aqui ao lado do Nelson Barbosa, que vai falar pelo BNDES. Graças a uma parceria do BNDES com o BID, CAF e Fomplata, que são bancos de financiamento internacionais, nós conseguimos fazer uma carteira de financiamento de 10 bilhões de dólares para os países vizinhos. O Brasil não precisa de um centavo de financiamento, não precisa se endividar para resolver o problema de logística interna. Se algum estado, algum município quiser se integrar à artéria das rotas, através de umas veias, ele pode pedir os 3 bilhões de dólares que o BNDES reservou para os estados e municípios, se quiserem
não precisa disso, mas alguns municípios podem querer. Os outros 7 bilhões de dólares estão à disposição do Paraguai, da Argentina, do Chile, de qualquer país, e o Paraguai já está negociando com o Fomplata, a Guiana já está conversando com o BID. Guiana é o país que mais cresce no mundo, teve maior crescimento PIB nos últimos 2 anos, infinitamente maior que qualquer outro que tenha ficado em segundo lugar. Então, os recursos necessários para essa integração, elas já estão disponíveis. E finalizo dizendo que falta muito pouco. A Rota 1 falta uma estrada de 200 quilômetros na Guiana, por exemplo. A Rota 2 falta apenas, que é da Amazônia Legal, falta apenas na tríplice fronteira de Alfândega. E sinalização fluvial, porque é uma rota praticamente de hidrovia, portanto, é a rota da sustentabilidade. E aí vem a Rota 3, a Rota 4 e a Rota 5, que precisa, às vezes, de algumas melhorias mais nos países vizinhos também, mas todos no aspecto rodoviário. A Bolívia já pensa em alguma coisa ferroviária. Quando nós formos vender o Brasil, nós vamos falar da Rota número 4 e 3, e nós estaremos também levando esse pleito de países como a Bolívia. Ministro, eu já vou passar a palavra aos outros palestrantes, mas só dizer-lhe que esta manhã começámos, e a senhora aludiu na sua resposta, começámos com um minuto de silêncio em solidariedade com o povo gaúcho e com a tragédia que todos nós assistimos, e nós temos visto que a senhora está muito protagonizando essa agenda do Governo Federal no apoio à reconstrução e à emergência que nós estamos vivendo no sul do país. Quer nos contar um pouco quais é que são as suas ideias, o que é que nós devemos esperar dos próximos meses? Bom, eu posso falar sobre o aspecto orçamentário, que eu acho que é a grande preocupação que o mercado, o investidor tem, né, em relação a esse assunto. Primeiro, determinação do presidente Lula: não vai faltar recurso para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E ele vai chegar, e vai chegar rápido. Nós já decretamos calamidade pública, então isso já é um decreto legislativo. O Estado está em estado de calamidade pública, o que nos permite ser mais rápidos, mais ágeis, agir sem burocracia e ter créditos extraordinários, que, portanto, não comprometem, obviamente, tem impacto na relação da dívida com o PIB do Brasil, mas não tem impacto no arcabouço, no que se refere a limite de gastos e também em relação ao cumprimento da meta nossa, que a nossa meta fiscal é 0, e ministro Haddad e a equipe econômica está focado em alcançar esse objetivo. Mas nós temos editado algumas medidas provisórias. Então, além das ajudas humanitárias imediatas, que é essa que todos estão acompanhando pela televisão, que não cabe aqui a gente se delongar sobre o assunto, que é o emergencial, salvar vidas, abrigar pessoas, dar vacinas e cuidar da proteção para não faltar alimentos. E o voluntariado brasileiro, o empresariado brasileiro tem sido fantástico nesse ponto. E os recursos necessários, os ministérios já tinham de reserva para fazer essa coisa mais imediata. Nós aprovamos uma medida provisória com crédito extraordinário de 12 bilhões de reais. Quando a gente fala em 60 bilhões, eu quero tranquilizá-los que não são 60 bilhões em crédito extraordinário. Nós não estamos falando de orçamento. Quando a gente fala de 60 bilhões, nós estamos falando aí de linhas de financiamento, nós estamos e envolve, inclusive, BNDES, nós estamos falando de outras formas de ajudas também. Hoje, o que nós temos são 12 bilhões numa medida provisória, para podermos fazer esse atendimento de reconstrução. Editaremos tantas medidas provisórias quanto forem as necessárias, mas o mais importante, não faltará recurso também para o governo do Estado, porque os senhores acompanharam, o governador, houve uma suspensão do principal da dívida, do serviço da dívida, e, consequentemente, os juros, que já vai garantir ao governador Eduardo Leite algo em torno de o dinheiro que ele pagava, né, que ele nos pagava a União pela dívida do Rio Grande do Sul, ele vai ter lá em caixa para fazer os investimentos na reconstrução. Nós estamos falando de 2 bilhões esse ano, mais ou menos, e mais ou menos algo em torno de 3 bilhões o ano que vem, mais 3 bilhões no próximo ano, que é aquele recurso que o governador vai poder usar para estradas vicinais, estradas estaduais, pontes, recuperação de escolas e o sistema de serviço público. No mais, uma última observação que eu acho importante, que é que interessa às senhoras e aos senhores, né? Nas linhas de financiamento, suspensão de dívidas e de prazos, antecipação do imposto de renda para o setor produtivo.
Nós estamos falando desde a agricultura familiar, que produz o arroz que nós comemos, passando pelo agronegócio brasileiro, né, que produz outros produtos que, inclusive, são exportados, passando pelo comércio e passando pela indústria. A indústria agora apresentou uma série de pedidos, eles já estão sendo analisados e, no mais tardar, eu acredito que, no máximo, na sexta-feira da semana que vem, nós já teremos o ministro Haddad está capitaneando isso também, um pacote de medidas para socorrer a indústria, o setor produtivo do Rio Grande do Sul. Eu terminaria só com mais uma dúvida do que certeza. Eu acho que é muito mais esperança, talvez, mas baseada em alguns dados que muitas vezes a gente não pode abrir com as senhoras e com os senhores. Há um comentário, a gente percebe pelo mercado a seguinte observação: isso pode impactar negativamente o PIB, o crescimento do PIB do Brasil, em até 0,4%. Então, o PIB que estava projetado e que já estava nas nossas projeções crescer 2,4% este ano, né, nos nossos relatórios, poderia crescer 2%. O Brasil poderia crescer 2% e não 2,4%. Eu acredito que tenhamos realmente no próximo trimestre uma queda. É natural que aconteça, a economia do Rio Grande do Sul está paralisada, mas com a quantidade de estímulos que nós estamos fazendo dentro do limite, porque também seremos criteriosos no controle e na fiscalização, é meu papel, como é papel do Tribunal de Contas da União, que está, inclusive, parece-me que com uma força-tarefa para fiscalizar o dinheiro que vai chegar na ponta, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, mas que o dinheiro chegue da forma correta. Mas dentro desse pacote aí de incentivos, nós acreditamos que depois desse trimestre que possa ter uma ligeira queda, nós tenhamos até o final do ano novamente a economia recuperada, e isso pode levar a termos uma boa notícia. Apesar de toda a catástrofe, das vidas perdidas, das pessoas desabrigadas, ela não impactou negativamente, ou ela não vai impactar negativamente o PIB, o crescimento do Brasil, leia-se, né, consequentemente, geração de emprego e renda. Mas, repito, isso depende de um esforço, de uma série de medidas que nós estamos fazendo, né, e que, com base nisso, vai permitir com que a gente possa alavancar o mais rápido possível esse Estado tão importante e que serve, inclusive, na sua indústria, como base para uma série de indústrias no Sudeste, por exemplo, do Brasil. Muito obrigado, ministra. Vamos seguir para os outros membros do nosso painel. Dava agora a palavra ao ministro António Anastasia, recordando-lhe, ministro, que nós, de acordo com o livro azul da ABDIB, temos uma oportunidade de investimento em infraestrutura de cerca de R$1 trilhão nos próximos anos. Esse investimento vai ser majoritariamente privado, mas também vamos ter investimento público. Esta manhã tivemos aqui o presidente Bruno Dantas falando sobre o papel do Tribunal de Contas, inclusivamente no processo de mediação que hoje está implantado na CSEX Consenso. Nós gostávamos de ouvir a sua opinião, ministro. Expectativas sobre esse processo e também, de uma certa forma, como é que o senhor acha que o Tribunal de Contas nos pode ajudar, a nós, sociedade civil, a nós, contribuintes, a ter confiança na qualidade do gasto público? Ou seja, como é que o TCU se está posicionando em face deste grande investimento que temos pela frente para assegurar que aquilo que vai ser feito com qualidades? Muito obrigado, meu caro Miguel. Eu quero saudar a todos da ABDIB aqui presentes, cumprimentar a diretoria, agradecer o convite que me foi feito. E, se me permite, Miguel, um ligeiríssimo reparo na sua fala exordial, quando diz que seria um privilégio nós recebermos aqui a ministra Simone Tebet. Na verdade, um privilégio ao Brasil ter a ministra Simone Tebet como ministra de Estado do Planejamento, e eu sou testemunha da vocação pública, da diligência, do empenho, do dinodo dela, quando fomos colegas durante 7 anos no Senado Federal. E é um registro que faço aqui com imenso gosto e com grande satisfação. E, na pessoa dela, cumprimento todos os nossos colegas desse painel. Mas a sua indagação, meu caro Miguel, é uma questão interessante. Primeiro, porque, felizmente, nos últimos anos, e o ministro Bruno é um dos responsáveis por esse movimento, o Tribunal de Contas da União mudou de patamar em termos de controle externo. Nós deixamos uma visão estritamente procedimental e rigorosa, simplesmente punitivista, para entrarmos dentro de um campo novo da administração pública, do chamado consequencialismo e do consensualismo, que tanto nos ajudou a nova LINDB, do qual eu fui autor, e a eminente senadora e ministra foi relatora no Senado Federal, que mudou, de fato, o degrau que temos na percepção
da atividade da administração pública. Nós precisamos, o Tribunal de Contas deve colaborar, participar de modo efetivo para entregar resultados concretos das políticas públicas. Evidentemente, aquele que comete equívoco, do ponto de vista doloso, fraudulento, ilícito, será punido na forma da lei. Mas os erros simples, as culpas leves, essas têm de ser, de fato, compreendidas dentro da circunstância do gestor. E a sua ponderação também é muito importante, porque, como muito bem disse a ministra Simone, nós estamos também diante de uma nova realidade da alocação de recursos em investimentos. Por que motivo? Chegou o momento, a nova lei de licitação é clara nesse sentido, chegou o momento de que o papel muito mais relevante que o setor público é o setor privado em investimentos de interesse da administração pública. Fica no passado aquela potencialidade que tinham os governos de realizarem os investimentos por conta do Tesouro, até mesmo de empréstimos internacionais. Isso não existe, mas hoje é, de fato, periférico. O setor privado passa a ser essencial, hemorrágico, oxigênio para esses investimentos, em setores que anteriormente eram exclusivos da ação estatal. E é claro que, para isso, temos que ter um ambiente de segurança jurídica, todo um aparato construído para dar segurança a esse investimento e, ao mesmo tempo, mecanismos de acompanhamento da qualidade desse gasto, que passa a ser também regulado. E o Tribunal de Contas tem um papel imenso nisso. Primeiro, por ter a responsabilidade constitucional de fazê-lo. Segundo, por ter um corpo técnico de servidores de carreira altamente qualificado. Terceiro, por ter uma base de dados única no Brasil que pode, de fato, sustentar esse acompanhamento. E agora, dentro, como eu disse, dessa nova visão mais moderna, nós temos de estimular que isso ocorra. E a Secretaria do Consenso, que você indaga, que o presidente Bruno certamente falou pela manhã, é, de fato, uma bandeira relevante desse ponto, porque nós chegamos à seguinte conclusão: um contrato antigo de concessão pública, ministra Simone, que de 25 ou 50, até 70 anos, como temos nas questões portuárias, que no passado ele era quase que fotografado e mantido com rigor durante toda a sua existência, nos dias de hoje, com a celeridade dos temas, isso é impossível ser mantido. As circunstâncias obrigam essa modificação. Então, nós devemos considerar que essas modificações serão aceitas pelo controle, e o consenso é exatamente isso: permitir que o poder público e, ao mesmo tempo, o setor privado estabeleçam ali as suas arestas e evitem a judicialização, que, é claro, é constitucional, é permitida e a nossa Constituição garante, mas que muitas vezes é lenta e custosa pela morosidade natural de um poder judiciário, e tem muitos processos. Então, ali nós estaremos buscando sempre o ganha-ganha com a homologação do tribunal, claro, colocando em primeiro lugar sempre, é nosso papel, o interesse público. Então, eu acho que é um momento quase que revolucionário do controle externo do Brasil, não só o TCU, mas também o conjunto de tribunais de contas dos estados, dentro desse novo patamar da administração pública que temos. Muito obrigado, ministro. Vou saltar agora aqui para o secretário Maurício. Esta manhã, secretário, o presidente Geraldo Alckmin, vice-presidente Geraldo Alckmin, falou-nos com algum detalhe sobre o plano Nova Indústria Brasil, fez referências a 1,7 trilhões de reais que nós temos de investimento no novo PAC. Começava por lhe perguntar o que é que há de novo nesse novo programa, no novo PAC. O que é que o senhor destacaria? E depois perguntar-lhe que avanços é que nós tivemos até agora, desde o anúncio até o momento atual, que sejam dignos de registro, não é? Para esta sala, que o senhor queira destacar, não é? Boa tarde a todos, boa tarde, Miguel. É prazer agradecer aqui, estar nesse evento, agradecer aqui o Tadini e a Abdib. Queria cumprimentar a ministra, a mesa, mas queria especialmente cumprimentar a ministra Simone, que é a ministra que me coordena, né? A ministra compõe o comitê gestor do PAC, né? São 4 ministros que coordenam o PAC, a ministra é uma delas, e eu, então, como secretário executivo do PAC, estou aqui coordenado pela ministra Simone. Então, acho que é importantíssimo, eu queria convidar os senhores que conhecessem melhor o PAC, né, que visitassem o novo PAC, que visitassem a página do PAC para conhecer a dimensão e a novidade que tem o novo PAC, né? Primeiro, acho que é importante ressaltar, antes de entrar no que tem de novo no PAC, a importância de um novo PAC, né? Porque a ministra Simone, inclusive, falou que nós
tivemos um período em que o planejamento deixou de ter importância, deixou de ser feito, e basicamente esse é o motivo, né? A retomada do planejamento, a necessidade do país ter um plano de infraestrutura é o principal motivador de um novo programa de aceleração do crescimento, né? O país precisa ter uma carteira de investimentos em infraestrutura estruturada e definida, porque isso dá previsibilidade para todos os atores, e é importante que o governo tenha um plano para perseguir em todas as áreas do investimento, né? Então, esse é o principal motivador. E ele tem que ser estruturado em 2 braços, né, que a gente chama. Não é só um conjunto de investimentos, é um conjunto de investimentos e de ações, que a gente chama de ações institucionais, que dão suporte à realização desses investimentos. Então, gostaria que os senhores conhecessem, né? A imprensa menciona muito os investimentos, né, as obras e as ações de infraestrutura que compõem o PAC, mas ele tem um outro braço que é importantíssimo da mesma forma, são 173 medidas institucionais que dão a viabilidade e o suporte para que esses investimentos aconteçam, né? Então, tem um conjunto que monitora essas ações institucionais que trabalham na regulamentação, decretos, portarias, projetos de lei que estão no Congresso, iniciativas do governo de enviar medidas legislativas que dão o suporte, medidas de crédito, né, que nós trabalhamos aí com o BNDES e com os outros bancos, que dão o suporte para que as obras aconteçam. Então, primeiro, convidar vocês a conhecer esse braço que são das medidas institucionais. Depois, a gente tem o braço dos investimentos, né? E aí, vamos entrar aqui na segunda parte, né, ou na pergunta propriamente, assim, a necessidade de um novo PAC, ou seja, a necessidade de você ter um planejamento de 4 anos na área de infraestrutura, mas esse novo PAC, ele tem que ser um PAC novo, né? Não é só um novo PAC, mas um PAC novo. Ou seja, de 2007 o primeiro PAC, 2011 o segundo, 2015 o terceiro. Passado todo esse período, né, você tinha 10 anos do último PAC, você tinha que ter não a reedição de um PAC, mas um PAC novo. E o que esse PAC tem de novo, né? Isso que é importante ressaltar. Além dessa estrutura, né, de 2 braços, um de ações institucionais e outro de investimentos, ele tem uma característica de que, pela primeira vez nos planos, né, esse é o 4º plano de investimento, né, dos nossos governos, pela primeira vez, ele tem majoritariamente, o conjunto dos investimentos são investimentos privados, né? Nós dividimos o PAC em 4 fontes de investimento: privado, estatal, o financiamento aqui é o financiamento que vai para os estados e municípios, não é o financiamento ao setor privado, é o financiamento aos estados e municípios, e o OGU, né? Então, pela primeira vez, esse 1 trilhão e 700 bilhões que estruturam a carteira de investimento do PAC, pela primeira vez, o investimento privado ele é predominante, né? A gente tem 632 bilhões de investimento privado, do AGU, quase a metade, 337, de financiamento 354 e das estatais 394. Né? Então, é predominante, é majoritário o investimento privado. Essa é a primeira diferença, novidade do PAC. Né? Depois, a gente, no PAC foi incorporado, né, e aí queria ressaltar, nesse momento que a gente está vivendo o desastre e a calamidade do Rio Grande do Sul, né, o PAC ele foi estruturado pensando nesse momento de transição ecológica e da necessidade de transição energética, né? Então, só para dar... esse é um componente novo, né, no PAC, né? Então, só para dar alguns exemplos para os senhores, né, dentro da transição energética, a gente tem um sub-eixo que a gente chama que é de energia, né, de geração de energia, e a energia renovável, ela tem 93%
3% do conjunto de geração de energia é energia renovável, eólica e fotovoltaica, né? Se você pegar os parques anteriores, você vai ver lá, majoritariamente, eram as UHS que predominavam na área de energia. Hoje, dos 343 empreendimentos dessa área, você tem apenas uma UHE que está nessa carteira de geração de energia. Apenas uma, e antes ele era majoritariamente, né, hoje, então, de novo, 93% é fonte de energia eólica e voltaica. Você tem um subeixo que não existia de baixo carbono. São 20 empreendimentos com 28 bilhões de investimento. Você tem um conjunto, né, o eixo de maior, são 9 eixos, né, que é uma novidade também. A gente diversificou o PAC, né? Antes eram 3 eixos, hoje a gente trabalha com 9 eixos. E um dos eixos é cidades sustentáveis e resilientes, também pensando nessa mudança que a gente está tendo na questão ecológica e energética. Então, por exemplo, nesse eixo de cidades sustentáveis e resilientes, a prevenção de risco é um dos sub-eixos fundamentais, né? A gente tem uma carteira que estava ou paralisada ou em estágio de baixíssima execução, que migrou, que são 3,3 bilhões de retomadas de 86 obras nessa área de risco, que estavam praticamente paralisadas, que migraram para o PAC, e a gente tem um processo de inclusão de novas. Essas 86 obras são 3,3 bilhões, e nós estamos abrindo, né, já abrimos um processo de seleção de 12 bilhões de novas obras nessa área de prevenção ao risco. Na área, outro exemplo, na área de mobilidade urbana, né, a gente incluiu pela primeira vez também um projeto de renovação da nossa frota, né, que a gente chama de refrota. Fizemos uma primeira processo de seleção em parceria com os bancos, com o BNDES, com a Caixa, de 2.300 ônibus elétricos, né, além de trilho, de vagões e locomotivas e ônibus Euro 6, mas só de ônibus elétrico. Nesse primeiro processo já foram selecionados 2.300. Um foco também na questão da neoindustrialização, que é uma novidade, né? A gente constituiu aqui 2 comissões vinculadas ao PAC, que é o CIA-PAC, que trabalha nos diversos setores o percentual, né, de compras nacionais, e o Qualifica PAC, que é um diálogo principalmente com a indústria, da qualificação da mão de obra para que não haja falta de mão de obra qualificada para esses investimentos, né? Então, a gente tem também essas 2 comissões que não existiam. E o processo de construção do PAC também foi uma novidade. Pela primeira vez, no processo de construção, nós envolvemos, por determinação do presidente Lula, o diálogo com os 27 governadores. Até comparado aos outros PACs, né, que demoravam aí 3 meses para a gente constituir, esse demorou 6 meses, porque ele foi um processo que envolveu os 27 governadores, né? Então, os 27 governadores, com seus planos estaduais, com a identificação dos empreendimentos, cada um foi incorporado ao PAC, e ele, então, nasceu num processo já de construção participativa, além das contribuições do orçamento participativo, né? Então, eu diria, sintetizando aqui, que é um PAC, é um novo PAC e é um PAC novo. Obrigado, secretário. Acho que foi muito detalhado, foi muito explícito, naquilo que são os pontos principais de diferenciação. Saltava agora para a secretária Adailton, se me permite, que era perguntar-lhe, secretário, todos temos consciência que este esforço de crescimento ele vai resultar de uma conjugação de esforços público-privados. E também temos consciência que nós lidamos com restrições fiscais, não é? Portanto, como é que no PPI vocês têm priorizado a alocação de recursos públicos, não é? Onde é que o PPI está incidindo o foco de investimento para os recursos públicos? Primeiro, boa tarde a todos. Agradecer ao Tadini e à Abidib pelo convite.
É um prazer fazer parte desse painel com a ministra Simone Tebet, que aproveito e comento com os colegas a respeito do que acabou de ser perguntado. Mas, enfim, essa questão da nossa necessidade de investimento público e a restrições fiscais, a gente já vem vivenciando isso há vários anos, principalmente no setor de infraestrutura. O setor de infraestrutura é um setor que ele é, por natureza, um setor que necessita muito, mas muito de investimento. Então, com a diretriz do governo Lula, principalmente, e com a diretriz do nosso ministro da Casa Civil, o nosso ministro Rui Costa, nós temos uma carteira bem robusta de projetos que estão sendo estruturados pelo PPI, e, principalmente, os projetos que são relacionados à infraestrutura de transportes e infraestrutura econômica, até o momento, a gente não houve necessidade de fazer qualquer tipo de aporte com recursos públicos. Mas a gente também sabe que, apesar do esforço que está sendo feito pela equipe econômica do governo federal, a gente tem consciência que, em um determinado momento, esses projetos que hoje são basicamente sustentados pela tarifa, esses projetos, eles vão, por si só, eles vão acabar essas oportunidades. Então, internamente, estamos buscando soluções alternativas para que a gente possa viabilizar o máximo possível de projetos que possam ter uma parte de aporte público, mas também a gente não abre mão de forma alguma que tenha a participação ativa da iniciativa privada, porque fora dessa questão a gente não tem uma consciência, a gente não tem uma certeza de que os planos que foram lançados, principalmente o PAC, que tem 1,7 trilhão de investimento, e como foi colocado pelo colega Maurício Muniz, só de investimento privado são 612 bilhões de reais. Então, o papel do PPI, dentro desse contexto, é buscar investidores, é selecionar de maneira bastante criteriosa quais são os projetos e empreendimentos que têm uma viabilidade de atrair os investidores privados, sem, contudo, penalizar o usuário, no caso do serviço. Então, a diretriz que nós temos do governo federal é modicidade tarifária, previsibilidade dos investimentos, previsibilidade do serviço que deve ser prestado, para que as agências reguladoras possam também monitorar, possam também cobrar de acordo com aquilo que ficou determinado no contrato, mas, ao mesmo tempo, também nós temos a consciência que contratos de 30 anos não são contratos que funcionam como uma fotografia. Então, essa questão que está sendo tratada hoje, com a parceria muito firme do Tribunal de Contas da União, é muito importante para a gente revisitar esses contratos, porque, a partir do momento que a gente tem essa oportunidade de revisitar os contratos e ter o apoio do Tribunal de Contas da União para que esses contratos possam ser, entre aspas, revitalizados, renegociados ou trazidos de volta para receber seus investimentos, nós estamos, na verdade, no final do dia, nós estamos defendendo a política pública. Nós estamos, no final do dia, garantindo, no tempo menor, que seria um tempo de discussão judicial, que aquele serviço que foi inicialmente desenhado para aquele projeto, que aquele serviço que foi inicialmente pensado de ser provido pela iniciativa privada, ele continue sendo executado pela iniciativa privada, ou seja, ele continue sendo prestado pela iniciativa privada dentro de um novo contexto, em função das mudanças que ocorreram no decorrer do processo. Então, essa parceria que o governo federal está tratando com o Tribunal de Contas da União é de uma relevância ímpar, é uma mudança de paradigma, não só nós, dos servidores, que olhamos sempre a questão da necessidade da sociedade, olhamos sempre para a questão de como resolver determinado problema, e temos a consciência que o governo federal, por si só, usando recursos públicos, não teria condição de resolver esses problemas a tempo e a hora, e da maneira mais adequada, e a partir do momento que a gente chama a iniciativa privada para dentro desse processo, a gente tem que agir como parceiro. Então, nesse caso, especificamente, essa é a atuação da Secretaria do PPI, nesse ponto, nesse particular, e nessa linha, a gente dialoga de maneira bastante efetiva com a questão do planejamento, que eu concordo plenamente com o que foi colocado pela ministra Tebet. Planejar faz parte do processo, e esse processo tem que ser feito, tem que ser exercido e praticado no seu dia a dia. Sem planejamento, a gente não chega a lugar nenhum. Muito obrigado, secretário. Tadini, veja aqui o nosso tempo de sessão, que já está basicamente a ficar esgotado. Vou pedir aqueles 10 minutos que você há pouco
concedeu para outro painel para nós podermos fazer aqui a ronda toda aqui à nossa plateia. Passava para o Nelson, não é? Para fazer acontecer tudo isto, precisamos de recursos, não é? Precisamos de financiamento. Hoje já tivemos aqui a diretora Luciana Costa, enfim, dando-nos uma perspectiva do papel do banco. Eu talvez lhe perguntasse, Nelson, como é que vocês estão articulando políticas públicas de financiamento do BNDES para endereçar estes pontos focais, estes pontos de priorização do novo PAC, do Nova Indústria Brasil? Como é que o BNDES está fazendo essa ligação para ser efetivamente um suporte ao crescimento? E como estamos nesta ronda final de perguntas, acho que boto já a segunda, não é? Que é, temos todos uma expectativa, até porque os números que nos estão sendo postos é que tem que haver uma aceleração de investimento em infraestrutura. Como é que o banco se está preparando com novas fontes de recursos para alavancar esse crescimento mais acelerado? Obrigado, Miguel. Também quero cumprimentar a ministra Simone Tebet, a ministra Anastasia, demais participantes do painel. O BNDES tem capacidade, tem se preparado para aumentar seus desembolsos. Nós temos capital suficiente para elevar nossos desembolsos a 2% do PIB. Hoje eles estão na casa de 1,1% do PIB. Em números, significa um aumento de desembolso de cerca de 114 bilhões no ano passado, para algo próximo de 134 bilhões esse ano, e com tendência de elevação. Nós atuamos junto com o governo nos vários planos e nos principais planos que o governo tem, na iniciativa de rota de integração, como a ministra Tebet colocou, na parte que cabe ao Brasil, que o BNDES financia infraestrutura dentro do Brasil. No plano de transição ecológica do ministro Haddad, eu vi que o secretário Seron comentou o Fundo Clima aqui, que é uma importante fonte de financiamento. E também do novo PAC, nós atuamos no financiamento da infraestrutura tradicional e também em novos conceitos de infraestrutura social, com obras públicas e PPPs de saúde, educação e segurança pública, e também com infraestrutura ambiental, que envolve tanto o desenvolvimento urbano quanto recuperação de áreas degradadas, recuperação e manutenção de florestas. As nossas fontes de captação continuam sendo quase 2/3 o FAT, e o FAT cresce todo ano, mas assim como acontece no mercado imobiliário, a ministra Anastasia, que a poupança não é suficiente para financiar o crescimento, o FAT cresce, mas o FAT sozinho não é suficiente para atender toda a demanda de infraestrutura que a BDIB calcula o gap todo ano. E por isso nós estamos buscando formas inovadoras de financiamento. Uma delas é retomar captações externas. Então, no ano passado já houve um esforço bem grande de retomar captações externas, algo em torno de 3,5 bilhões de dólares já foram contratados, com desembolso ao longo dos próximos anos. Nessa viagem, que a ministra Tebet também vai participar da comissão, esperamos fechar mais novas captações junto ao governo chinês e fontes chinesas. Nós temos novas fontes públicas, sustentáveis e transparentes. A principal é o Fundo Clima, onde o Tesouro fez um aporte de 10 bilhões, regulado pelo Conselho Monetário Nacional, com toda a transparência, com metas para ser calculado, como o Ministério do Planejamento tem feito, custo, benefício, impacto, que vão desde fontes renováveis de energia, a ônibus elétricos, a florestas, a indústria verde, que são máquinas mais eficientes, máquinas que consomem menos energia. E temos proposto, e está no Congresso agora no Senado Federal, uma nova fonte de captação, que seria a letra de crédito do desenvolvimento, que assim como existe a LCI para o setor imobiliário e existe a LCA para o setor agropecuário, e nesses dois casos eles complementam o que antes eram as únicas fontes oficiais. A LCI complementa a poupança, a LCA complementa lá os depósitos à vista. Então, a LCD complementaria o FAT, permitiria que a gente tivesse mais recursos. Esse projeto foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. Sendo aprovado nesse ano, nós podemos fazer essa emissão e podemos nós mesmos emitir, como todos os bancos fazem. E aí, ministra Tebet, nós podemos, então, separar um pouco as coisas. Nós podemos pegar o recurso do FAT, que é uma fonte mais de longo prazo, e canalizar principalmente para a infraestrutura. A LCD, que nós esperamos seja uma fonte mais de curto e médio prazo, destinar para capital de giro, essa reconstrução mais emergencial no Rio Grande do Sul, fazer uma melhor administração de passivo e ativo dentro do BNDES.
Então, fundos públicos, os existentes de fontes novas, como o Fundo Clima, captação internacional e captação doméstica. E, no caso da LCD, não é só para o BNDES. Os bancos de desenvolvimento regionais também poderão fazer, o BDMG poderá fazer, o Bandes poderá fazer, o BRDE, o Badesul. Então, é uma nova fonte de captação que a gente espera, assim como a LC e a LCA, quando foram criadas, foram motivo de grande controvérsia, e hoje não há dúvida que elas são um instrumento bem importante, a LCD vai acontecer a mesma coisa. Só para complementar um pouco na sua outra pergunta, o BNDES também procura conciliar a industrialização com a transição ecológica, com o aumento de infraestrutura. E aí eu gostaria de dar 3 exemplos bem curtos. Na nova industrialização, nós temos uma linha agora dentro do novo PAC também, eu chamo de programa Refrota, que o Maurício se referiu, que é de renovação da frota de ônibus e aumento do transporte sobre trilhos. Isso está criando uma grande demanda para a produção doméstica de ônibus, principalmente ônibus elétricos. E com o aumento da escala de produção, nós podemos viabilizar a produção de baterias no Brasil, porque hoje nossa indústria produz todos os componentes, exceto a bateria. Com o aumento da escala, com a renovação da frota de ônibus brasileira nessa década, isso vai viabilizar o setor de baterias. Na área de energia, a geração distribuída e a demanda por painéis solares tem aumentado brutalmente. Isso vai continuar, e nós do BNDES procuramos conciliar isso com as regras que nós temos que seguir pela Constituição, pela lei do FAT, de conteúdo local. Então, trabalhamos com o ministro Alckmin para fazer uma espécie de escada, gradualmente, elevar o conteúdo nacional para trazer e estimular mais a produção de painéis solares no Brasil, que também estimula a indústria. Tem um combustível sustentável de aviação, tem as novas gerações de etanol, e nessa parte de infraestrutura social, para complementar, nós estamos fazendo PPPs de várias escolas, para implantar ensino médio em tempo integral mais rápido e também implantar creches de modo mais rápido, que é uma reforma econômica estrutural, que possibilita que, principalmente, as mulheres possam participar do mercado de trabalho e reduz a inflação a médio e longo prazo. E essas escolas também estão sendo pensadas de um modo que sejam mais conectadas na internet. Então, tem todo um programa de conexão das escolas, de banda larga, de tecnologia, de Wi-Fi, todas as formas de conexão, que gera demanda para a indústria de telecomunicação e gera demanda para a produção de conteúdo de material educativo. Então, todas essas iniciativas têm impacto na transição ecológica, têm impacto na industrialização e têm impacto na melhora de infraestrutura do Brasil. Muito bem, de uma forma coordenada, de uma forma estruturada. Temos pouco tempo, Éric, e, portanto, você vai ter que fazer um malabarismo aí para conseguir, em 2 minutos, responder à pergunta que eu lhe vou trazer. Eu ainda queria, no final, dar 1 minuto à Ministra Anastasia, 1 minuto à Ministra Simone Tebet, para as vossas considerações finais, antes de nós fecharmos o painel. Mas a pergunta que eu arrebentaria para o Éric é a seguinte. Ontem, aqui à tarde, tivemos o Ministro Haddad, que nos veio trazer, de certa forma, uma provocação, não é? Dizendo-nos que acreditava que o PIB potencial do Brasil, ele não tem que circular entre 1% e 2%, não é? Ele tem que estar acima de 3%. Não é? O que é que, de acordo com a vossa leitura da LCA Consultores, o que é que nos está afastando desse cenário, Éric? Perfeito. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Miguel. Obrigado, Abdib, pela oportunidade. Agradecendo a oportunidade de estar ao lado dessas autoridades, diria mais, desses servidores públicos de primeiríssimo nível. Vou tentar contribuir um pouco aqui com uma visão um pouco mais de analista de mercado, do lado privado. E eu vejo a fala do ministro Haddad ontem, eu vejo como a conjunção de 2 sentimentos, não só ontem, mas ele tem falado sobre isso em outros momentos. Primeiro, um otimismo de que nós podemos, sim, girar a economia com PIB potencial em 3%, mais perto do nosso PIB potencial. Segundo, com uma certa frustração, angústia, porque não conseguimos fazer isso antes, porque nós temos tanta dificuldade de fazer isso. E eu compartilho dessa visão do ministro. Eu acho que, de fato, nós podemos, nós estamos no caminho para isso. Eu acho que é público e notório. Acho que o que falta é continuarmos avançando nas reformas estruturantes. Nós tivemos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não foi tão boa quanto poderia ser, mas foram reformas importantes. A reforma tributária agora, eu acho que vai ser um avanço significativo.
A ministra Tebet mostrou aqui a importância de repensarmos os nossos fluxos logísticos. Eu não tenho dúvida de que a reforma tributária vai ajudá-la nessa tarefa, ministra, de repensar, de tirar a questão tributária da pauta na hora de definir fluxo de mercadorias. Eu acho que nós temos que resolver o problema dos juros, né? Eu acho que nós temos que conseguir equacionar essa questão, ela é muito importante, e isso passa, sim, pela responsabilidade fiscal, mas que eu gostaria de dizer que não é gastar menos, mas gastar melhor. E aí eu falo do que eu acho que tem que ser a próxima pauta, que o próprio deputado Arnaldo Jardim colocou aqui, que é a reforma administrativa. Essa tem que ser a próxima pauta do país. Pós-reforma tributária, temos que pensar e discutir a reforma administrativa, porque ela é a próxima reforma que vai nos ajudar a gastar melhor, porque ela é a próxima reforma que tende a tirar um pouco da pressão sobre os juros e nos permitir rodar mais próximo do nosso potencial. E acho que a infraestrutura é condição sine qua non para isso. O paralelo que eu faço, ministra, da infraestrutura é que, durante muitas décadas, o Brasil investiu em educação de ponta, de alta, né, de qualificação de nível superior, e a história do mundo, várias pesquisas mostraram que é muito custoso você investir em educação de nível superior sem uma educação de base, sem preparar e qualificar bem a educação de base da nossa sociedade. Acho que a infraestrutura vai na mesma linha, é a nossa educação de base. Não existe não existe Nova Indústria Brasil sem o novo PAC. Não existe indústria forte, que é a aposta desse governo, sem uma infraestrutura forte. E eu acho que nós estamos nesse caminho. Acho que esse é o recado e essa visão que eu tenho visto, principalmente do lado dos investidores do mercado privado. Muito bom. Obrigado, Éric. Queria uma salva de palmas para este painel. E agradecendo a todos a vossa atenção, a paciência, porque já estouramos o tempo. E passava a palavra, Ministro Anastasia, Ministra Simone Tebet, para as vossas considerações finais. Muito obrigado. As considerações finais serão meteóricas. Eu fiquei muito satisfeito ao final com o nosso derradeiro companheiro quando falava da reforma administrativa. Tem 40 anos que eu li, por isso, Simone é testemunha no Senado do nosso empenho da aprovação e discussão da última PEC. Imprescindível. O problema do Brasil, fundamentalmente, é a qualidade do gasto. O Ministério do Parlamento é muito envolvido nesse projeto, junto com o TCU. E qualidade do gasto significa a reforma do Estado, aperfeiçoamento da gestão pública, e isso, de fato, deve ser, a meu juízo, uma agenda prioritária, hemorrágica, reitero, dos governos do Brasil, de modo geral. Então, parabenizo o painel por concluir-se nessa visão que eu tenho tanta simpatia. Obrigado. Obrigado, Ministro. Vou procurar ser tão breve quanto o ministro Anastasia, mas apenas deixar um depoimento que eu acho importante aqui para vocês, pessoal. Eu nasci no interior do Brasil, nasci no estado de Mato Grosso do Sul, e numa cidade muito pequena. Tive o privilégio de estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois ir para São Paulo fazer mestrado. 30 anos se passaram desde então, e eu, de novo, tive a oportunidade, já depois como candidata à presidência da República, de ir a todos os estados do Brasil. Aquele mapa que nós colocamos, eu tive o privilégio de ver de perto, né? Nós temos um outro Brasil e a gente precisa mudar os nossos paradigmas. É, de novo, a pergunta: quem somos, quantos somos, como estamos, onde está a força da economia brasileira? E, a partir daí, com um bom planejamento, através desse diagnóstico, investimos os recursos públicos e privados, seja através de parcerias ou não, a favor deste imenso país. Porque tem uma única coisa que, infelizmente, não mudou no Brasil. Lamentavelmente, o Brasil tem menos esperança e acredita menos em si próprio. E é um dever nosso, não só ser aquele chato que fala só das coisas negativas, mas que possamos mostrar o Brasil que está dando certo. Um país sem esperança e sem sonhos é um país fadado ao insucesso. E a segunda coisa que isso, lamentavelmente, mudou para pior, mas tem uma coisa que não mudou, e depende de cada um de nós, dentro das nossas responsabilidades, fazer. O Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. A saída está aqui.
A solução está aqui, não só porque temos uma elite pensante como os senhores, não só porque aqui tem parte do PIB brasileiro, mas porque aqui tem coração e alma. Somos todos brasileiros imbuídos de garantir a todos inclusão social, dignidade. E com esta palavra final, eu digo para vocês, como ministra do Planejamento, que ajudou a planejar o Brasil para os próximos 4 anos, como ministra do Orçamento, que tem a responsabilidade de cuidar do dinheiro público, eu posso dizer para vocês, como cidadã brasileira que conhece esse país, no esforço concentrado de todos nós, e nessa direção de trabalho, o Brasil tem tudo para dar certo. Finalizo com um dado: a reforma tributária sozinha, a partir de 2026, tem condições de fazer o Brasil crescer em até 1%. Além do crescimento normal, nós temos condições de crescer entre 15% e 18% nos próximos 20 anos. Isso não é pouca coisa, que é esse crescimento que vai dar dignidade para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada.